Competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Assim, o fato gerador do IPTU é a propriedade, é o domínio útil ou a posse sobre um imóvel urbano por natureza ou acessão física. Mais um para ficar bem entendido? Então vejamos o ITR, com previsão no CTN, artigo 29. O imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza, como definido na Lei Civil, localizado fora da zona urbana do município. Portanto, o fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza. Os exemplos simplificam, não? E isso vale para todos os outros tributos, a exemplo das taxas, das contribuições de melhoria, das contribuições sociais e dos empréstimos compulsórios. Bem, como dissemos, o legislador previu o fato gerador para a obrigação tributária principal e o fez também, quero dizer, previu também o fato gerador para a obrigação tributária acessória. O fato gerador da obrigação tributária está regulamentado no artigo 115 do CTN. Vamos a ele. Artigo 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Veja bem, é a típica situação prevista na legislação. Eu disse legislação e não apenas lei no sentido estrito do termo. Atenção para este detalhe. Na obrigação tributária principal, o fato gerador está descrito em lei, princípio da reserva legal. Já na obrigação tributária acessória, há a possibilidade da previsão estar na legislação tributária. É diferente. Uma vez presente a situação descrita na legislação tributária, exige daquele a quem nela se enquadre a prestação de fazer ou não fazer, ou mesmo tolerar. Em termos práticos, consiste na atribuição de deveres, obrigações aos contribuintes ou responsáveis relativos à emissão de notas fiscais, escrituração, prestação de informações, dentre outras, conforme já esclarecido anteriormente. As pertinentes penalidades serão objeto de lei ordinária. Acabamos de comentar apenas um dos aspectos pertinentes ao fato gerador e, por sua vez, à obrigação tributária. Falamos do fato gerador no seu aspecto material. Uma dica: pensem no verbo que descreve a conduta. Entretanto, não devemos esquecer que este mesmo fato gerador traz em seu bojo, além do aspecto, ou podemos chamar de critério material, outros como o pessoal, o temporal, o espacial, bem como o quantitativo. O aspecto pessoal é também chamado de critério pessoal e está compreendido na norma jurídica na medida em que a própria norma determina quais são as pessoas, sujeitos ativos e passivos, que se vinculam à obrigação tributária. De um lado, como sujeitos ativos, teremos os entes tributantes, a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios. De outro lado, encontraremos o contribuinte ou o responsável, os quais recebem a denominação de sujeito passivo da obrigação tributária.
Veremos essa matéria, sujeitos da obrigação tributária, de forma mais minuciosa um pouco mais adiante. O aspecto temporal, ou o critério temporal, consiste no marco, no termo, no momento em que efetivamente se determina acontecido, ocorrido o fato gerador. Assim, pode-se afirmar que o legislador elegeu vários momentos diferentes para que se verifique a ocorrência do fato gerador, tais como a saída, a entrada, o primeiro dia do ano, o desembaraço aduaneiro, o fornecimento, entre outros. A título de exemplo, imaginem uma grande montadora de veículos com centenas deles parados no pátio. Pergunto, incidirá o IPI, que é Imposto sobre a Propriedade Industrial, sobre todos os que lá se encontram estacionados? Não. O que vale é a saída destes automóveis. Somente com a transferência da titularidade, ou ainda que da posse, é que se encontra ocorrido o critério material do fato gerador. O critério espacial está ligado à ocorrência do fato gerador em um determinado lugar. Cumpre ao legislador estabelecer este lugar, tanto no que tange à territorialidade no âmbito da lei, quanto ao local específico da ocorrência do fato gerador. Enquanto falamos só da territorialidade, podemos citar como exemplo o seguinte. Se lei federal, nesta seara encontraremos os tributos federais. Vale para todo o território nacional. Se estadual, no caso dos tributos estaduais, os limites geográficos do estado ou, se for o caso, do Distrito Federal, ocorrendo o mesmo também para os municípios. Se eu me referir ao local específico, por exemplo, na esfera da espécie tributária, ICMS, temos que o fato gerador ocorra na saída da mercadoria do estabelecimento. Finalmente, quanto ao critério quantitativo, este se constitui na dimensão, na possibilidade de aquilatar o quanto é devido pelo contribuinte ou responsável. Este quantum, que podemos chamar simplesmente de valor, será apurado em função das alíquotas e da própria base de cálculo, que sofrerá variações de acordo com cada tributo.